Enem 2020, questão 55, prova azul. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo o que você julgasse ser o mundo externo, real, fosse apenas um sonho ou alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar como faz quando sonha, pois significaria que há um mundo real no qual despertar. Logo, que não há um mundo real, perdão, no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. Thomas Nagel, uma breve introdução à filosofia. Aí vem, né, o questionamento. O texto confere visibilidade, ou seja, o texto está destacando uma doutrina filosófica. Olha, a doutrina filosófica, ela é antiga, ela é medieval, ela é moderna, ou ela é contemporânea? Ela é contemporânea, como está dizendo aí. Conhecida como. Então daí você já pode eliminar, né? Por exclusão, você já pode tirar todas aquelas doutrinas, digamos que são modernas, medievais, né? Antigas, gregas, certo? Por quê? Porque a questão está pedindo, ela está pedindo para saber qual tipo de doutrina filosófica está sendo destacada, segundo o enunciado. Filosofia contemporânea. Então, se a gente voltar aqui no texto, né, nós vamos ver que esse pequeno texto, ele é da autoria de Thomas Nagel, né? Quem foi Nagel? Nagel, ele não foi, ele ainda é, né, professor nos Estados Unidos, né, e professor que concentra o seu trabalho, né, a sua pesquisa na área da filosofia da mente. Ok? Então, nós vamos tentar entender primeiro, para poder responder essa questão, vamos tentar entender quem foi, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ok. Quem foi Thomas Nagel? Primeiro vamos ver quem foi Thomas Nagel. Como eu falei, o Nagel, ele é um filósofo dos Estados Unidos, né? Professor nos Estados Unidos. E aí ele tem várias problemáticas, né? Ele levanta várias reflexões que se concentram na filosofia da mente. Um dos problemas levantados pelo Nagel é o seguinte, ó. Eu tenho como saber o que se passa na consciência de outra pessoa? A resposta é não. Ser bem objetivos. Não. O problema da consciência é um problema insolúvel. Um problema do qual nós não temos solução. Por quê? Porque, veja, é possível, com o avanço da neurociência e da neurobiologia, entender como funciona o cérebro, entender o funcionamento, as funções, os estados mentais. É possível? Isso é possível. Mas não é possível dizer ou responder à pergunta de onde se origina a consciência, né? O problema da consciência, segundo Thomas Nagel, é formado pelas experiências conscientes, né? A experiência da consciência, pela subjetividade, pelas experiências subjetivas e pela intencionalidade. Ora, eu posso, para usar um exemplo do Nagel, eu posso tentar ser um morcego. Eu posso. Supor que você quer ser o Batman. Vamos falar aqui do Batman. Ele pode tentar ser um morcego, certo? Pode tentar ser um morcego. Então ele pode desenvolver mecanismos que o igualem ao morcego. Ele pode usar máquinas para fazer asas. Ele pode usar desenvolver o sistema de ecolocalização dos morcegos. Mas vamos supor que o morcego tivesse consciência de si. Isso jamais teríamos como saber. Por quê? Porque é inacessível
aos indivíduos saber o que se passa em outra consciência. Ou seja, onde ela se origina. Em outras palavras, a subjetividade do outro nos é inacessível. Ok? Do mesmo jeito também não tem como eu saber como o outro é, né? Eu poderia tentar ser o outro, mas não como ele enxerga a si ou como ele enxerga o mundo graças às suas experiências subjetivas. Segundo o Nagel, tentar ser como o outro é, ou seja, acessar a consciência do outro é um problema sem solução. E por mais que a ciência avance, por mais que a neurociência, a neurobiologia avancem, essa questão jamais será respondida. Ok? Então veja, segundo, esse problema é um problema contemporâneo, da filosofia contemporânea, filosofia da mente. Então o que é que nós temos aqui no enunciado? O texto está conferindo visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como personalismo. E a resposta é não. Não é esse item aí, tá? Não é o item A. Aí você fala, por que, professor Reinaldo, não é o item A? Que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal. Por que não é o item A? O personalismo, ele é uma corrente filosófica que surgiu lá no século 19 e 20. É uma filosofia, digamos assim, não sistemática. Não sistemática. Que é como, por exemplo, a filosofia do Hegel, né? Filósofo alemão do século 19. Então, o personalismo é uma filosofia do século 19 e 20, não sistemática, que concentra as suas reflexões na pessoa humana. Ah, Reinaldo, como assim? Ora, essas são reflexões que tentaram dizer o seguinte, olha, o ser humano é único, o ser humano é insubstituível, o ser humano ele não pode ser tratado como um objeto, ele não pode ser tratado como coisa, certo? E essa filosofia ela vai tomar destaque na década de 30, 1930. Por que, Reinaldo? Por que, professor Reinaldo, que ela vai tomar destaque na década de 30? Ora, você lembra o que aconteceu em 1929, nos Estados Unidos? Você que gosta de história vai saber. Quebra da Bolsa de Nova York, né? Ali a gente veio à tona toda a crise que estavam colocando para debaixo do tapete, né? Então, a partir de 29, nós temos o início da Grande Depressão, certo? Outra coisa também, o surgimento de regimes, já no final da década ali a partir de 1919 para a década de 20, o surgimento de regimes fascistas, né? E suas espécies, né? O nazismo. Também podemos falar sobre, em 1917, a Revolução Bolchevique e a implantação do comunismo na Rússia, né? Todos esses acontecimentos, todos esses fatos, exigiram que perguntas fossem respondidas, né? Qual o valor da vida humana? Qual o valor do ser humano? Então, o personalismo, ele é a filosofia que vai tentar responder ou colocar essa reflexão em pauta, certo? Então, a gente podia destacar aqui como um personalista, por exemplo, o Emmanuel Mounier, né? O Mounier é um filósofo francês que trouxe à tona essa questão. No entanto, diferente dos outros filósofos personalistas, ele colocou o ser humano como um indivíduo que é naturalmente comunitário, né? Você é único, mas você também tem que entender que o outro é único e que nós, vivendo em comunidade, nós temos que entender que somos
indivíduos que temos que nos respeitar e não usar os outros como meio. Deu para entender essa lógica? Então, nós vemos que o personalismo está mais ligado a uma ética, a uma política, né? Mesmo sendo contra o capitalismo, né? Sendo contra o coletivismo marxista, né? Ou o comunismo, contra os regimes fascistas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, aqui está a pessoa. Então, o texto fala de filosofia da mente, de uma compreensão filosófica acerca da mente, não de uma questão política, ética. Então, esse item A não corresponde, certo? Não é o que está se dando destaque aí nesse caso. Então deve ser o falsificacionismo. E a resposta é não. Por que não, professor Reinaldo? Simples. O falsificacionismo é uma ideia de que, vamos lá, a ciência se diferencia da pseudociência. Por que a ciência se diferencia da pseudociência em relação a quê? Porque na ciência nós conseguimos fazer observações, realizar novos experimentos que mostrem que algumas verdades, na verdade, não são verdades, né? Então, o falsificacionismo é a ideia de que eu posso, através de experiências, de experimentos, de observações, refutar teorias e hipóteses, o que não ocorre nas pseudociências, certo? Quem foi que pensou isso? Filósofo do século XX, austro-britânico, Karl Popper. O Karl Popper afirmava que o conhecimento científico é um conhecimento transitório. Ele é um conhecimento transitório. O que é que o cientista busca? O cientista, ele não busca a verificabilidade. Ele busca o falsificacionismo, ou seja, ele busca refutar aquilo que ele levantou como hipótese ou como teoria, certo? Então, a ciência, ela se utiliza dos erros para avançar. Deu para entender? Ela se utiliza dos erros para avançar. Então, assim, o cientista, nem se ele quisesse, né? Vamos supor que vamos levantar a hipótese aqui de todos os cisnes são brancos, como diria o próprio Karl Popper. Todos os cisnes são brancos. Ora, eu vou conseguir provar que todos os cisnes são brancos? Eu posso juntar todos os cisnes do mundo e mesmo assim não saberei. Por quê? Porque e os que já morreram, né? Será que todos eram brancos? Né? Então o que é que o cientista vai fazer? Ele vai procurar um cisne negro. E através do cisne negro vai refutar, olha, nem todos os cisnes são brancos, né? Existem cisnes negros, né? Então, a ciência avança nesse sentido, né? Esse é o falsificacionismo, é a ideia que faz com que a ciência avance segundo Karl Popper. Vou dar um exemplo recente, a cloroquina, né? Se você for falar de cloroquina, ela é eficaz contra a Covid-19? Vamos fazer experimentos. Sim, é eficaz. Então vamos ver aqui como nós podemos refutar isso. Descobrimos que ela não é eficaz. Opa, então vamos avançar para algo que seja eficaz contra a Covid-19. Se você persiste na cloroquina, você persiste no erro. Deu para entender? E a ciência não pode persistir no erro. Ela encontra o erro e a partir desse erro ela avança. Ok, tranquilo? Então também não é B. Por quê? Porque o texto não está falando sobre esse instrumento científico, certo? Ok? Beleza. É o item C? Falibilismo. Não é o item C. O falibilismo, ele é aquela ideia
de que os indivíduos, que nós, né, podemos estar equivocados quanto às nossas crenças, certo? Um filósofo que toma destaque no falibilismo é o Charles Peirce, né, filósofo contemporâneo, certo? Que vai afirmar que nós podemos sim estar equivocados quanto àquilo que nós acreditamos, né? E isso exige que nós tenhamos um certo cuidado em relação àquilo que nós tanto afirmamos. Pode ser que daqui a, sei lá, 1000, 2000 anos nós pensemos totalmente diferente quanto às crenças que nós temos hoje em dia. Por quê, professor? Porque, segundo Peirce, por exemplo, o nosso conhecimento sobre a realidade é um conhecimento sempre voltado para um aspecto da realidade. Deu para entender? É um aspecto da realidade. Se você imaginar a realidade como um todo, o nosso conhecimento sempre se dá sobre uma janelinha, né? Sobre um aspecto da realidade. Nós não temos a possibilidade de enxergar o todo. Então, nossas crenças podem estar equivocadas, sim. É como aquelas pessoas que viveram lá no século XIV na Europa, né? Século XV, né? Século XV, e acreditavam que a Terra era achatada como uma pizza, né? E acreditavam em seres mitológicos que viviam no mar, nos oceanos e que destruíam os barcos, né? As embarcações, e por isso tinham medo de navegar. E aí foram descobrindo, quando resolveram avançar, descobriram um novo território, um novo continente que passou a ser chamado posteriormente de América, achavam que tinha chegado nas Índias e etc. Mas a história toda você já sabe. Mas o que tem que ficar claro aqui segundo o falibilismo, podemos estar equivocados em relação às nossas crenças. A ideia principal. Então, não é isso que está sendo discutido no texto, certo? Idealismo. Será que é o idealismo? A resposta é não. Nós precisaríamos de uma semana para falar de idealismo, né? Por quê? Porque quando nós falamos em idealismo, a gente pode retomar lá de Platão. A ideia lá de Platão até agora, né? O que é que diz o idealismo aqui? Que nega a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente, né? O idealismo é a ideia de que todas as coisas existem na nossa mente, certo? Se eu pegar Platão, por exemplo, né? Eu falei Platão, então deixa eu pegar Platão. Platão, ele divide a realidade em dois planos, né? O plano ideal, misericórdia, e o plano sensível. O plano ideal é o plano das coisas imutáveis. Elas não mudam, são permanentes. E o sensível é das coisas mutáveis, transitórias. Aqui no sensível nós temos o quê? Nós temos cópias. Ora, se é cópia de algo original, né? Ou seja, algo verdadeiro, que se encontra onde? No plano ideal. Então, é no mundo ideal que nós encontramos a verdade. Olha aí. Exemplo, justiça. Existe a justiça no plano ideal, a justiça de fato, a verdadeira justiça. E no nosso mundo, o que é que existe? Existem cópias da justiça. Aproximações acerca da ideia de justiça. Certo? Então, o que é que acontece? Na modernidade, nós tivemos vários filósofos, né, que também, através das teorias do conhecimento, né, de suas filosofias de teoria do conhecimento, pregaram o idealismo e disseram, olha, a realidade ela está na mente humana. Né? Podemos citar o próprio Kant, que falava da experiência, mas que dizia que os pressupostos da experiência estão na mente. O Hegel, né? Temos o Kant e o Hegel fazem parte do idealismo alemão, né? Que é como se fosse ali aquela ideia platônica, né?
radicalizada, esticada ali o máximo possível, certo? Então, idealismo não é, ok? Também não. Ora, só sobra qual? Se não é A, nem B, nem C, nem D, solipsismo, que é uma palavra de cunho pejorativo. Você fala solipsismo, mas o que é o solipsismo? É a ideia de que não existe nada fora da nossa consciência. Que a única coisa que eu conheço é a minha consciência. Então veja, solipsismo que reconhece as limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. E adivinha o que foi que eu falei no começo, antes de começar a questão sobre o Thomas Nagel? Exatamente o que ele fala. Quem é o autor do texto? Thomas Nagel. Então, o item aqui é o item correto, é o item E, de escova, né? Solipsismo que reconhece as limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Beleza? Teoria filosófica contemporânea. É isso mesmo.